Oi, gente! Nesse dia de Veda eu vou fazer uma resenha de um livro que vocês pediram bastante também, que é A Estrela que Nunca Vai Se Apagar. Eu acho que muitos de vocês já sabem que esse livro é uma autobiografia da Esther, que é essa menina aqui que está na capa, e que ela inspirou o John Green a escrever A Culpa é das Estrelas. Provavelmente por isso que esse livro está sendo super bem vendido. Ela tem uma introdução do John Green, e ela chegou a conhecer ele, ela era fã dele já do vlog dele e etc. E eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, mas já tenho um aviso. Porque se vocês acham que a Esther é a Hazel da Culpa das Estrelas, vocês estão enganados. Elas não têm muito a ver. Primeiro porque a Esther viveu tudo muito mais intensamente que a Hazel. A dor, o sofrimento, tudo mais intensamente. A Hazel é fictícia, ela apenas foi inspirada na Esther. E a Esther não teve um caso bonitinho de amor pra, vamos dizer, que aliviar o peso que o câncer tem na vida das pessoas. Então, como eu falei, tem uma introdução lindíssima do John Green, em que ele conta como que foi ter conhecido ela, que foi numa convenção do Harry Potter, e como que foi, enfim, saber que ela era fã dele e ficou sabendo depois só do câncer, não exatamente porque ela contou. A introdução dele é ele basicamente se martirizando por não ter como ajudar, não saber o que fazer exatamente e tentando entender qual a justiça que tem no câncer. Enfim, ele faz vários. Ele se posiciona várias vezes e é muito bonita a forma como ele fala sobre ela, assim, com muita ternura, a gente percebe isso. E a introdução já é linda, então, assim, já é um pá do que o livro vai ser. Tá, o lugar que você tá aí? Tá, Com vocês? tá, Tá. Cuida bem, você vai aproveitar. tchau. A Esther foi diagnosticada com câncer quando ela tinha 12 anos e ela escolheu, ao invés de ficar se martirizando porque tinha a doença e ficando depressiva e etc., ela escolheu aproveitar a vida ao máximo, principalmente porque ela sabia que o tempo dela não seria como o planejado, vamos dizer assim. Ela fazia parte de 0,4% dos pacientes que a cura é extremamente complicada, extremamente difícil de se obter. Então, consequentemente, isso muitas e muitas vezes deixava ela pensativa, mas nunca, em momento algum, ela afirmou ter perdido as esperanças sobre a doença que ela tinha. O livro é uma compilação dos pensamentos da Esther. Ela tinha um blog e ela tinha muitos amigos virtuais. Então, cada página do livro é colorida e essas cores representam qual é o narrador. Por exemplo, a branca é o do Diário da Esther, a verde dos pais dela, enfim, aí tem várias coisas. E como ela tinha muitos amigos virtuais, ela também conversava com eles e tem algumas conversas dela com os amigos virtuais, posts no blog dela, atualizações dos pais dela, sobre como estava o estado dela para os amigos virtuais, porque eles não tinham exatamente como saber, eles não sabiam como chegar na Esther e perguntar. E aí os pais atualizavam eles quando ela estava no Children's Hospital, que era o hospital para crianças com câncer, e que ela passa boa parte do período desses 3 anos lá. E aí ela compartilha com a gente como que foi esses 3 anos de câncer. Ela morreu logo que completou 16, então foi 3 anos mais ou menos de câncer. Isso não é um spoiler, tá, gente? Na sinopse já tem isso, e no começo do livro também já tem, na introdução do livro tem, então... O interessante na personalidade da Esther é que ela lidou muito bem com a doença. Eu não diria exatamente que ela se sentia feliz por ter câncer, mas ela se sentia feliz por estar conseguindo confortar o coração das pessoas que se importavam com ela. Como os pais, os amigos, muitas vezes ela teve que confortar a outra pessoa e dizendo que não era tão importante assim, que não era mais importante do que a vida dela, não era mais importante do que a lição que ela deixaria para essa pessoa. Então, várias vezes eu me emocionei quando eu li as coisas dela, principalmente sobre os posts no diário dela, quando ela escrevia no diário dela, que aí é bem mais pessoal, né, porque é aquela coisa que só ela vê. Foi muito triste, assim, uma parte do livro da gente... É um livro que eu diria que não dá pra ler em um dia, porque uma parte do livro tu tem que fechar e respirar um pouco e depois pegar de novo e retomar, porque além de ter muita tristeza no livro,
ele também é meio pesado, assim, sentimentalmente, emocionalmente falando, ele é bem pesado. Tem uma parte no livro que é extremamente linda, que é quando ela escreve uma carta pra ela mesma quando ela tivesse 17 anos. E aí, pra ela mesma ler, porque ela já estaria curada e blá 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 e um monte de coisa. E ela nunca chega a ler essa carta quando ela tem 17 anos, porque ela não chega nos 17 anos. E é muito triste essa parte, porque eu já sabia que ela não chegaria aos 17 anos quando ela tinha escrito a carta. E ela escreveu com tanta esperança que a gente acaba se sentindo esperançoso também. E era absurdo a fé que essa menina depositava em Deus. E apesar de eu não ser católica, eu achei muito lindo e admirável a fé e a esperança dela, porque eu acho a esperança algo muito bonito. Eu acho que todas as pessoas deveriam praticar um pouco. A Esther jamais demonstrou ter medo da morte ou algo parecido. Eu acho que ela só... Como ela era uma adolescente, ela pensava, tipo, 30% como uma adolescente, e os outros 70% era uma maturidade absurda de uma mulher adulta já, independente, porque a Esther tinha uma maturidade, um jeito de olhar para as coisas que poucas pessoas têm. Muito, muito poucas pessoas têm. Eu não sei se ela tinha toda essa maturidade por causa exatamente da doença, ou porque ela preferia confortar os outros do que ficar pensando no dela, em como ela queria se sentir, como ela iria se sentir. De qualquer maneira, se foi pela doença ou por ela não querer se sentir mal, eu admirei muitas e muitas, muitas... Eu admirei ela o livro inteiro pelas coisas que ela fez, porque ela deixou uma lição. E eu acho que isso é o mais importante da nossa vida, desde que a gente deixe uma lição para os outros, a gente tá vivendo bem. E apesar de ser uma autobiografia e um pouco da história da Esther, esse livro não é só em torno da doença, ele é em torno também de como os pais, o irmão dela e os amigos reagiram a essa doença, como foi conviver com ela. Então não é só um ponto de vista, é o ponto de vista de todas as pessoas que rodeavam a Esther. A minha opinião sobre esse livro é que dificilmente uma pessoa vai ler ele e não vai gostar. Primeiro porque a Esther diz várias vezes no livro que queria ser escritora, então a forma como ela escreve já ajuda o leitor na compreensão dos sentimentos dela. Ela escreve perfeitamente bem os sentimentos dela e ela realmente não faz drama, gente. Então, eu acho que essa menina foi assim... ela deve ter sido uma pessoa muito legal, eu queria ter conhecido ela. Eu permaneci num estado emotivo durante todo o livro, porque não tem como não permanecer. Mas eu não fiquei em nenhum momento, tipo, segurando o choro ou chorando. Não senti necessidade de chorar. Até chegar no depoimento do pai dela sobre o último dia dela. Foi tipo, socorro Jesus! Foi muito triste, muito, muito, muito triste. Então, assim, chorei horrores. Foi muito chorante o depoimento do pai dela. E também o discurso dos pais dela no funeral dela. Sobre esse livro, eu recomendo ele. Eu realmente recomendo o livro, porque é um livro que muitas pessoas deveriam ler. Mas eu não sei se eu recomendo exatamente para todas as pessoas. Porque é um livro que tu precisa de uma certa estrutura psicológica e sentimental para ler. Porque ele é bem pesado, ele trata de assuntos fortes, ele trata de uma menina, uma criança com câncer, e de toda a vida dela rodeada pela doença, assombrada pela doença e rodeada por pessoas que gostavam dela. E também tem um comentário de muitas pessoas que gostavam dela. Então é bem difícil também entender o ponto de vista deles, porque muitos não aceitavam, era injusto e realmente é uma coisa que não tem como a gente achar certo, né? Uma menina, uma criança com câncer. Então eu acredito que as pessoas extremamente sentimentais tendem a ficar mal com esse livro. Não por ser, é um defeito ser extremamente sentimental. Não acho que é um defeito. Mas eu acho que esse livro tem uma carga impactante, sabe? Então, se a pessoa for de chorar com qualquer coisinha ou ficar muito emocionada e ficar mal realmente demais pela outra pessoa, eu acho que não é uma leitura recomendável. Eu acho que depende muito do estado emocional de uma pessoa para ler o livro. Mas eu recomendo a leitura. Isso depende de vocês, se vocês quiserem ler ou não, isso depende de vocês, só tô avisando. Espero que vocês tenham gostado da resenha e conheçam um pouco mais da Esther, ou Esther, eu não sei como é que se pronuncia. Eu tinha visto, mas eu não lembro. E tem alguns vídeos dela na internet, eu vou ver se eu acho pra deixar o link ali, mas o John Green já falou dela num vlog dele também. É uma leitura maravilhosa, e essa menina foi um exemplo mesmo. Obrigada por terem assistido até aqui, um beijo, e até amanhã. Tchau!